Olá! No livro do Apocalipse, é um livro profético, nós vemos que ele é repleto de simbologia, mas também de literalidade. A pergunta é, qual padrão devemos adotar para definir o que é simbólico e o que é literal? Não só no Apocalipse, mas na Bíblia. Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa que você já sabe. Você pergunta e a Bíblia responde. E quem está na mira para responder baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem. Estamos contentes aqui porque podemos mais uma vez estudarmos a Bíblia com os nossos amigos. E esperamos as perguntas de vocês, né? Esperamos que você possa gostar do programa, caso você esteja assistindo pela primeira vez. E você que já é um amigo nosso e que assiste, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho e pela sua audiência. A gente recebe muitas mensagens de carinho de vocês, telespectadores, elogiando o programa, aprendendo bastante da Palavra de Deus. É muito bom saber que aqui nós temos esse espaço onde nós podemos aprender bastante da Palavra de Deus e tirar as dúvidas. Quando a gente começa a ler o livro sagrado, em um momento ou outro você vai se deparar com algo que você não compreende bem. E aqui é o cantinho onde você pode tirar as suas dúvidas. Você manda para cá e ela vai estar na mira da verdade. Essa é a Palavra de Deus, a verdade. E nela nós podemos aprender como viver nessa terra até os últimos dias. Eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência e através da Bíblia nós podemos sanar um dos mais diversos tipos de problema, né? Nós podemos ficar alegres com a voz de Deus, nós podemos às vezes levar um puxãozinho de orelha de Deus, mas Ele também pode nos mostrar o caminho que nós devemos andar para sermos felizes. Este é um livro completo e o objetivo maior do programa Na Mira da Verdade é justamente esse. É juntos estudarmos a Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, não tenha vergonha de fazer a sua pergunta. Mande a sua pergunta da maneira como você quiser. Você não precisa ligar aqui nesse telefone que é para você mandar pergunta por SMS. Vai levar um não. Então, manda sua pergunta através do nosso SMS, o número é 12 981510101 ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, tá? Nós abrimos o programa, professor, falando sobre uma pergunta que chegou pelo nosso SMS no último programa e a gente está colocando aqui na mira novamente. Novamente não. Colocando hoje para começar o programa. Quem mandou essa pergunta foi o Rodrigo, ele é de Paulínia, São Paulo. Se você estiver nos assistindo hoje, sua pergunta foi pescada. Obrigado por você também fazer o programa acontecer. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Ele diz assim, pelo pouco que conheço da Bíblia, o livro do Apocalipse possui trechos proféticos, simbólicos e também literais, correto? Correto. Eu gostaria de saber por que o texto de Apocalipse 14, de 1 a 4, é considerado simbólico e por que o texto, por exemplo, de Apocalipse 21, 2 é considerado literal. E aí vem a pergunta, que padrão eu devo seguir para definir o que é simbólico e o que é literal na Bíblia, professor? Uma pergunta interessante que nós vamos juntos aprender aqui. A gente, quando lê a Bíblia, percebe alguns trechos que têm vários símbolos e às vezes a gente não entende. E outros têm símbolos, mas que são considerados literais. Como saber isso? Professor Leandro Quadros. Vamos lá. Primeiramente, a Bíblia, querido ouvinte, querido telespectador, ela é o registro histórico das ações de Deus na história humana, não é? O registro das ações de Deus na história humana
especialmente através do povo de Israel e através da cruz de Cristo depois da igreja primitiva. Então, como um registro histórico, é óbvio que devemos aceitar o texto bíblico como literal, né? Por exemplo, em 2 Timóteo 3, 15 a 17, Paulo disse para Timóteo que desde a infância ele sabe das sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. Ou seja, se desde a infância, Timóteo pôde ser instruído na Bíblia, com a Bíblia, é óbvio que a Bíblia, ao mesmo tempo em que é um livro que desafia grandes intelectos, a sua mensagem principal pode ser entendida até mesmo por uma criança. E se toda a Bíblia fosse simbólica, obviamente isso não seria possível. Então, a Bíblia, devemos utilizar o método histórico-gramatical, ou seja, aceitarmos o texto como ele se encontra, porque é a revelação de Deus na história. O que acontece é que na Bíblia há diferentes estilos literários. E cada estilo literário tem uma forma diferente de você interpretar e de estudar. Por exemplo, um livro histórico você interpreta de uma forma. Você tem normas para entender um livro histórico. Um livro poético, outras normas. Os evangelhos, que é um tipo de literatura também especial, outra forma de entender. As cartas de Paulo, outra forma de entender. E profecias, outra maneira de entender, e por aí vai. Então, a primeira coisa que você faz é definir qual estilo literário o autor bíblico está usando. E no caso em que o irmão pergunta, obviamente que o estilo literário aqui, né, é uma profecia, porém apocalíptica, é um escrito apocalíptico. E o que é um escrito apocalíptico? É importante entender isso para interpretar o Apocalipse. É um escrito que fala de eventos finais. Então, um escrito apocalíptico tem o propósito de falar de eventos finais que antecedem o juízo final e a volta de Cristo. Então, você já sabe que um escrito apocalíptico tem esse propósito, falar de eventos finais, que apontam para o futuro. E o fato de o livro do Apocalipse ser simbólico não significa realmente que tudo ali é simbólico e também não significa que ele não possa ser compreendido. Por quê? Veja a introdução a este livro, em Apocalipse 1, 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo. Veja, a palavra Apocalipse, do grego apokalipsos, ele significa revelação. Tá? Então, quando você ouve a palavra, ou vê a palavra Apocalipse com a conotação de destruição, né, nos filmes, não é essa conotação que a Bíblia dá, tá, ok? Então, revelação, o Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então veja, é possível entender o Apocalipse, porque ele tem uma parte, obviamente, que descreve a história da igreja cristã primitiva, não é? O conflito cósmico contra a igreja, e tem uma outra parte que é simbólica, porém, a própria Bíblia, especialmente Daniel, Ezequiel, provê os significados dos símbolos do Apocalipse, porque o apóstolo João tirou muito da sua linguagem, ou dos símbolos, de Daniel, de Ezequiel, ok? Então, por exemplo, no verso 4 fala assim, ó, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, você percebe que o Apocalipse foi escrito inicialmente para 7 igrejas que se encontravam na província romana da Ásia. E eram igrejas que enfrentavam problemas doutrinários, especialmente perseguição. Então, João começa a escrever aqui para as 7 igrejas, né? E isto vai até o capítulo 3, né? Quando ele escreve para a última igreja, que é de Laodiceia. Aqui, então, é literal, ele escreve literalmente para algumas igrejas, mas no meio disto há alguns símbolos. E aí eu posso agora responder a sua pergunta. Por que que algum momento, então, é histórico
e no outro momento é simbólico. Como definir isso? Veja, uma regra de interpretação bíblica é a seguinte: você deve aceitar a Bíblia como um registro fiel da ação de Deus na história humana, e quando você for interpretá-la, se aquilo que está sendo mencionado não apresenta um absurdo, você tem que aceitar como literal, tá? Porque Deus não lida com o absurdo, ele lida com o sobrenatural. O sobrenatural não é absurdo. Mas a lógica de Deus, mesmo que seja superior à nossa, ela não vai contra a lógica humana necessariamente. Então, por exemplo, Apocalipse 14 fala que 144 mil, que uma característica dos 144 mil é que eles serão virgens e que não se contaminaram com mulheres. Então, isso seria um absurdo aceitar isso como literal. Por quê? Porque a Bíblia não ensina a salvação só de homens e só de homens virgens. A Bíblia ensina a salvação também das mulheres, né? Então, você percebe? O texto, se interpretado literalmente, teria que ser aceito como um absurdo e uma contradição do que a Bíblia ensina. Por exemplo, em Gálatas 3, 28 e 29 diz que em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, todos são em Cristo. Então a salvação não é só para homem e muito menos homens virgens. Então você percebe, né, que à luz do próprio contexto, você não pode interpretar Apocalipse 12 como literal, né, porque a interpretação literal traria uma conclusão absurda. Agora, por exemplo, Apocalipse 21, como você mencionou, descreve a cidade santa descendo para a terra. Por que não é um absurdo? Porque a Bíblia ensina que realmente, após a descida da cidade santa, vai se cumprir a promessa de Isaías 5,17, que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E o próprio texto mostra, no capítulo ali 22 também, que Deus vai fazer a sua morada com o homem. Então isso não é simbólico. A Nova Jerusalém, a cidade santa, desce na terra, Deus faz morada aqui conosco, e ali em 2 Pedro 3, 10 a 13 diz que e aí vai se cumprir, não é, a promessa de novos céus e nova terra. Tá? Então, analise desta forma, analise contextualmente, veja sempre a Bíblia como literal. E quando um texto beirar ou apresentar algo que seja absurdo e que contradiga não só a lógica, mas especialmente o próprio texto bíblico, você tem que ver como simbólico. E aí, sendo simbólico, você vai procurar no próprio livro do Apocalipse, ou no livro de Daniel, ou no livro de Ezequiel, ou em outro livro bíblico, o significado daquele símbolo. Né? O símbolo, ele existe, primeiro porque os leitores originais entendiam esses símbolos, ok? E um outro motivo, de acordo com alguns estudiosos, né, certos trechos foram escritos em símbolos porque, como o Apocalipse também se referia, né, ao Império Romano, que receberia também a punição de Deus, então, para preservar o livro, né, de uma possível destruição, então, o Apocalipse foi escrito por símbolos. Leia, meu irmão, algum livro sobre hermenêutica ou interpretação bíblica, tá? Eu vou te sugerir um, tem vários, mas um é assim, ó, A Interpretação Bíblica, de Roy Zuck, tá? Esse livro é da editora, se eu não me engano, é da Vida Nova. Esse é um livro muito interessante para você já começar a entender que diferentes estilos literários exigem diferentes tipos de interpretação. E você pode também perceber quando algo é simbólico e quando algo é realmente literal. Então, este livro eu creio que pode te ajudar, assim como A Espiral Hermenêutica, de Grant Osborne, também da editora Vida Nova, e tem um outro, Entendes o que lês? É uma pergunta, também da editora Vida Nova, e são dois autores que eu não me recordo agora o nome deles, tá bom? Então eu creio que esse livro vai poder, esses livros, ou algum desses livros, vai lhe ajudar a entender bem as regras de interpretação do texto bíblico. Muito bom, professor, muito bom. Para você participar, use aí as redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e no nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Essa aqui, o Reinaldo Costa, ele mandou pelo nosso Facebook, está participando ali, nós estamos ao vivo também no Facebook. Você que está nos assistindo aí, um abraço carinhoso, você internauta que acompanha o programa Na Mira da Verdade, mande a sua dúvida para a gente aí. O
Rosinaldo Costa, ele faz a seguinte questão, professor. Em João capítulo 20, verso 23, Jesus dá autoridade para os apóstolos perdoar pecados. Por que hoje ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus? Uma vez que Jesus deu essa autoridade para os apóstolos, foi apenas para eles? Será que ele também não deu para os líderes religiosos, por exemplo, perdoar pecados? Veja, precisamos interpretar João 20 a 23, João 20, 23, lendo a partir aqui do, pelo menos, do versículo 21. Veja em que contexto Cristo deu aos discípulos a possibilidade de perdoar pecados. Vamos analisar o texto a partir do verso 21. Ó. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, diz aqui, ó, eu também vos envio. Então, em que contexto Jesus está aqui dando a eles a possibilidade de perdoarem pecados? No contexto de missão. Ok? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É simbolicamente que Cristo está dizendo, ó, estou dando o Espírito Santo para vocês. E aí vem o verso 23. Se de algum perdoardes os pecados, ou seja, eles seriam enviados para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Não é? Então está no contexto de missão. Se as pessoas aceitassem o Evangelho, o que aconteceria? Essas pessoas receberiam o perdão dos pecados. Mas o perdão dos pecados foi dado diretamente por Deus e indiretamente por eles, porque eles foram os mensageiros. Tá? Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, no momento da missão, se alguém rejeitasse o Evangelho, né, diretamente Deus não ia perdoar a pessoa, porque a pessoa não aceitou o plano de Deus e não se arrependeu, e indiretamente eles, diríamos assim, reteriam o perdão para esta pessoa. Tá? Então, isto aqui ocorre até hoje. Diretamente, só Deus pode perdoar. Né? Como diz Daniel 9, verso 9. Diz assim, a ti pertence o perdão, né? Pois nos temos rebelado. Ao Senhor nosso Deus pertence ao perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Então, se o pecado é uma rebelião contra Deus, eu tenho que confessar a Deus, a quem se sente ofendido. Salmo 32, 5, 1 João 9 nos incentiva a confessarmos unicamente a Deus. Agora, indiretamente, até hoje nós podemos ser agentes de Deus para comunicar perdão ou não. Como? Pela mensagem do Evangelho. Então é esse que é o contexto. Nós não podemos crer na chamada, na chamada confissão auricular, não é? Em que a pessoa confessa um sacerdote e o sacerdote comunica perdão a esta pessoa como se fosse Deus. Não é esse o contexto do verso. O contexto do verso está no contexto missiológico, aplicável não só a um sacerdote, mas a todo cristão que prega o Evangelho e que é enviado por Cristo para cumprir essa missão. Ok, professor, muito bom. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Instagram, quem mandou foi a Lariane, eu acho que é Lariane Davi, diz o seguinte, amo o programa e aprendo demais. Eu estou com dúvida sobre um texto que se encontra em Isaías capítulo 24, verso 21, e queria saber quem seriam estas hostes celestes, se seriam os próprios anjos do céu. Sempre faço essa pergunta e queria uma resposta, ok? Vamos ler aqui o que está dizendo Isaías, capítulo 24, verso 1. Diz o seguinte, na versão, na nova versão, essa Bíblia aqui é na linguagem de hoje, diz o seguinte, professor. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo na terra. Em outra versão, tem aqui uma outra versão mais comum da Bíblia, que diz o seguinte... E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos dos altos nas alturas e os reis da terra sobre a terra? Professor, o que está querendo dizer o texto de Isaías 24, 21? Só que você vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já.
Já estamos de volta e a pergunta que deixamos em aberto aqui é a pergunta do Lariane Davi. A pergunta dele é a seguinte, professor. Isaías 24, 21, ele gostaria de saber se estas hostes celestiais são os próprios anjos de Deus, né? Porque lá em Isaías fala que Deus vai julgar, né? Como é que fica isso daí, professor? Quem são esses anjos que Isaías está dizendo aí? Isaías 24, 21. Naquele dia o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo na terra. Aqui na minha tradução está assim: o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Isso mesmo. As hostes celestes são realmente as hostes de Satanás, né? Então você lembra que Apocalipse 12, 7 a 12 menciona a expulsão de Satanás juntamente com os demônios, né? E aqui nesse texto, o profeta está descrevendo o julgamento de Deus sobre todo o mundo e, obviamente, que o julgamento envolve tanto as hostes de Satanás quanto os reis da terra, os homens maus, pervertidos, né, que não aceitaram o plano de salvação. E você deve lembrar também, e obviamente, que o resultado desse julgamento será o estabelecimento do reino glorioso de Deus aqui na terra. Deus vai tirar da sua presença, da presença dele, todo poder do mal, não é? Sejam seres humanos ou anjos caídos, todos aqueles que se apegaram ao mal serão destruídos. E aqui em Efésios 6, 12, encontramos um texto que fala desses seres espirituais a quem Deus vai castigar, não é? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja, o objetivo de Deus é que quando Cristo voltar, não é? Ele vai punir esses poderes, essas hostes celestes, esses demônios que trouxeram para o planeta não só a rebelião, como a dor, o sofrimento, a destruição, não é? E isso ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Então o profeta já estava realmente falando deste assunto no capítulo 24 de Isaías. Olha só, seguindo isso daí, chegou também uma outra pergunta aqui do Luiz e da Márcia, que eles querem saber o seguinte: se o salário do pecado é a morte, eles gostariam de saber como que seria, ou como foi expiado, ou como seria expiado os pecados dos anjos caídos. Ou seja, quem morreria para que o pecado deles fosse justificado, se eles pudessem se arrepender? A Bíblia fala se houve algum tipo de plano de Deus tentar resgatar esses anjos que se rebelaram com ele, que pecaram, que se desviaram lá no céu, professor? Não, a Bíblia... Houve algum plano de morte de alguém, já que o salário do pecado é a morte? Ou é um outro nível espiritual? Como é que é isso? Não, a Bíblia não fala, né, de um plano de salvação para seres angelicais, porque a Bíblia é um livro que trata da salvação do ser humano. Então, o propósito de Deus na Bíblia é deixar nela aquilo que realmente é do interesse da nossa salvação. Agora, nós podemos fazer algumas deduções com base no texto bíblico. Então, por exemplo, a Bíblia diz, no livro de Lamentações, por exemplo, 3, né, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A Bíblia diz em 1 João 4, 8, 16 que Deus é amor, né? 1 João 9 diz que Deus confessa, aceita a confissão de qualquer pecador. Deus aceita o arrependimento de qualquer pecador. Deus sempre dá uma segunda chance ao ser humano ao longo de toda a história. Então não é errado nós deduzirmos que antes da expulsão de Satanás do céu, obviamente Deus deu oportunidades para eles, não é? Não necessitou uma expiação porque eles ainda não tinham decidido rebelar-se. Eles estavam com dúvidas. Estavam num processo de decisão. E obviamente que Deus, com base no seu amor e na sua paciência, princípios, né, qualidades de Deus reveladas ao longo da Bíblia, nós podemos deduzir que Deus, como bem escreveu Ellen White no livro História da Redenção, tolerou longamente Satanás no céu. Aí, quando ele e a terça parte dos anjos decidem se rebelar contra Deus,
aí eles foram longe demais. Aí para esse tipo de ser espiritual, né, que tinha um contato com Deus direto, que teve muito tempo para decidir entre o certo e o errado, Deus não elaborou uma morte substituinte para eles, né? E é o que a Bíblia diz é o seguinte, Mateus 25, 41, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, depois da expulsão deles, depois que eles não aproveitaram o tempo de oportunidades, eles já foram destinados para este lago de fogo e serão jogados nesse lago de fogo após os 1000 anos, como diz Apocalipse 20, versos 7 a 10. Edson, Simone, a pergunta de vocês foi pescada. Olha só, eles falam aqui, ó, urgente, professor. Nos ajude, caros amigos Tito e professor Leandro. Gosto muito do programa e gostaria muito de entender os escritos de Paulo em Romanos 14 e 15, pois estamos com dúvidas. Estamos há alguns meses, há anos, estudando, temos já conhecimento sobre os mandamentos da lei do Senhor, mas alguns assuntos, mesmo dentro de um contexto, nos traz dúvidas. Estamos há alguns meses na Igreja Adventista e respeitamos as doutrinas há anos, mesmo vindo de um berço pentecostal. Ele gostaria de entender a questão de Romanos 14 e 15. Romanos 14 e 15, Romanos 14 fala ali sobre os alimentos, aparentemente contrariando Levíticos, e também fala sobre a guarda do sábado, aparentemente contrariando Êxodo 20, professor. Como é que a gente pode dar uma explicação aí para o Edson Gonçalves e a esposa Simone? Eles são de Campinas, obrigado por você estar participando aqui do programa. Eles estão perguntando, Tito, sobre os 2 capítulos ou sobre o capítulo 14, verso 15? Eu acho que é 14, verso 15. Viu? Então tá. Tá é aqui bem assim. Provável que seja isso. Tá aqui, ó. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, estes versos e outros versos em Romanos, né, são interpretados da seguinte forma. Bom, se nós não devemos escandalizar os irmãos por causa daquilo que comemos e bebemos, então não vamos fazer questão mais, né, de ensinar a lei levítica, não é? De Levítico 11, em que proíbe, por exemplo, o comer carnes imundas. Mas não é essa a conclusão a qual Paulo quer levar ao leitor, né? E nem foi desta forma que os crentes da Igreja de Roma entenderam o texto. Nós temos que entender esse verso no seu contexto. Aqui em Romanos 14, no versículo 1, fala assim, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. O capítulo 8 de 1 Coríntios nos ajuda a entender isso. Veja, haviam pessoas que acreditavam que comer de tudo não tinha problema nenhum, e haviam pessoas débeis na fé que tinham tanto medo de comerem certos alimentos que comiam só legumes. E qual é o contexto disso? Se vocês lerem, amigos, 1 Coríntios 8, foi escrito mais ou menos no mesmo período de Romanos, vocês vão ver que o problema em Romanos 14 é essencialmente o mesmo problema de 1 Coríntios 8. E aí eu vou ler para vocês aqui o versículo 4. 1 Coríntios 8, 4 ajuda a entender também o capítulo 10, verso 25. Que fala ali, né, comei de tudo que se vende no açougue ou no mercado. Então, é o mesmo contexto. 1 Coríntios 8, verso 4 diz assim, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. E aí, versículo 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então você percebe, aqui em Romanos 14, 15, ele está pedindo para não fazermos as pessoas tropeçarem por causa da comida.
E qual é o tipo de comida mencionada no contexto? Aqui está a questão. Carnes sacrificadas a ídolos. Aqui não há a mínima possibilidade, tanto em 1 Coríntios 8, quanto em Romanos 14, de o apóstolo Paulo estar abolindo a lei de Levítico 11. Até porque quem deu aquela lei foi Deus e ela não tem um aspecto cerimonial, simplesmente. É um aspecto que tem a ver com a saúde. E aquilo que tem a ver com a saúde, né, e com a pureza, de acordo com a Bíblia, tem a ver com o espiritual e com algo que é princípio, que é eterno. Então veja, o contexto são carnes sacrificadas a ídolos. As pessoas tinham tanto medo de comer uma carne que houvesse sido sacrificada num templo pagão, que elas estavam comendo só legumes. E aí Paulo começa a corrigir aquilo, dizer para eles, olha, não fiquem preocupados com isso. Agora, ao mesmo tempo, ele fala, olha, você que acredita que não há nenhum problema em comer uma carne sacrificada a ídolo, também não vai escandalizar o seu irmão que é mais fraco na fé. Ou seja, não coma na frente dele, diríamos assim. E deixe ele com a consciência dele até que com o tempo ele amadureça. Porque, veja, ser fraco na fé não é desculpa para permanecer na ignorância, não é? Alguns dizem assim, nós temos que tolerar os fracos na fé. Temos que tolerar os fracos na fé, mas também temos que instruí-los, porque em Mateus 28:20 Cristo fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, não podemos permitir que uma pessoa continue sendo fraca na fé. Ela tem que se desenvolver, ela tem que aprender, ela tem que amadurecer. É o que Deus quer para todos nós. Agora, o contexto é esse. Então, pense em Romanos 14, essencialmente como sendo o mesmo problema de 1 Coríntios 8, ou seja, carnes sacrificadas a ídolos, e aí vocês vão resolver este problema interpretativo que os está incomodando. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha do nosso Instagram aqui. Quem mandou foi o João, e ele diz o seguinte, graça e paz, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Está nos livros de Gênesis, Salmos, no livro de 2 Pedro. Como vocês interpretam esses textos? Estão todos falando a mesma coisa. São os milênios do Senhor e não o sábado semanal. Gostaria de ver você interpretando esses textos. Gênesis 2:2, sétimo dia igual 1 milênio, Salmos 94 e 2 Pedro 3:8. Salmos 94 diz o seguinte, diante de ti 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. 2 Pedro 3:8 diz o seguinte, meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E quando ele fala de Gênesis 2:2, professor, ele está falando que Deus terminou a criação do mundo e no sétimo dia descansou. Então dá a entender de que ele está mostrando aqui que a criação foi feita em milênios. É isso mesmo? Como que a gente interpreta esses textos aí? Veja, o nosso irmão está interpretando o texto de uma forma equivocada, né? Primeiramente, aqui em 2 Pedro 3:8, assim como no Salmo 90, né? Quando fala assim, para o Senhor um dia é como 1000 anos, né? A conjunção aqui no grego é comparativa. Tá? Ele está comparando, ele não está afirmando. É diferente. Né? Então, ele está comparando um dia a 1000 anos para Deus, porque Deus é eterno. Para ele não faz diferença um dia ou 1000 anos. Tá? Então, você não pode pegar um texto como esse, que tem uma conjunção comparativa para interpretar os dias de Gênesis. Não pode fazer isso. Isso aí é uma distorção total do texto bíblico. É não seguir nenhuma norma de interpretação para o texto. O que você percebe no livro de Gênesis, que os dias da criação são todos literais. E por quê? Não tem lógica em Deus criar um dia, não tem lógica em um dia valer 1000 anos, se Deus estabeleceu o sétimo dia como dia de repouso. Você vai para o 4º mandamento, em Êxodo 28:11, que remete a Gênesis 2:2 e 3, que é o texto que o irmão citou, e lá no verso 11, né? Dá razão para a guarda do sábado. Diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E nos versos 8 e 9 fala para não fazer nenhum trabalho.
Então é óbvio que não pode ser um sétimo milênio, porque não teria necessidade de Deus pedir para o povo guardar. É porque guardar um dia que é simbólico e que não é literal, que não é um dia semanal. Só se Deus tivesse algum problema, né? Você vai para Levítico 23, verso 3, e diz assim, ó, 6 dias trabalhareis, não são 6.000 anos trabalhando, né? Mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Isso é simples de entender. Então, os dias na criação são dias literais de 24 horas. Até porque a palavra dia, yom, na grande maioria das vezes, quando ela é acompanhada de um numeral ordinal, ou seja, houve tarde, manhã, o primeiro dia, o primeiro yom, segundo yom, terceiro yom, quando é acompanhada de um número ordinal, na grande maioria das vezes, esta palavra se refere a um dia de 24 horas. Tá? Então, essa ideia de que cada dia da criação equivale a eras, isso é um absurdo à luz do texto bíblico, não tem lógica isso, né? Seria uma perda de tempo Deus pedir para guardar um sábado semanalmente, se a semana não fosse literal. Muito bom, professor. Não sai daí não, a gente tem que ir para mais um intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero abrir esse bloco apresentando a você o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Esse é o curso bíblico que nós estamos oferecendo aqui no programa Na Mira da Verdade. Um curso... Opa, desculpa, esse aqui não é o Verdades para o Tempo do Fim, não, é o Evidências, isso mesmo. O curso que nós estamos oferecendo aqui no programa, no programa Na Mira da Verdade é esse aqui, Evidências, feito pelo Dr. Rodrigo Silva, mas é um curso muito atual. Assuntos que você vai aprender da Palavra de Deus e assuntos relacionados com o seu dia a dia e com o tempo que nós estamos vivendo. Muito interessante, são 14 lições, deixa eu ver, são 14 lições, é isso mesmo? E de temas fantásticos. Por exemplo, qual é o tamanho de Deus? Outro aqui, ó, ressurreição de Cristo, mito ou realidade? Outra pergunta aqui, por que sofremos? De onde viemos? Profecias ou devaneios? Deus abandona o inocente? O mundo vai acabar? Esses são temas do curso bíblico Evidências, que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. Nós mandamos para você de graça. É isso mesmo, de graça, sem pagar nada. É só você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, ou então você pode ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121 é o telefone, você vai ligar, vai fazer um cadastro e a revista vai chegar aí na sua casa sem você pagar nada, tá bom? É um presente nosso para você, não perca tempo não, peça agora mesmo e estude um pouco mais a Palavra de Deus e compreenda muita coisa que você quer compreender. Muito bem, a próxima pergunta aí que mandou foi o Júnior. O Júnior, ele é lá de Parauapebas, no Pará, e a pergunta dele é a seguinte: a Bíblia fala que os filhos são heranças de Deus. Aí ele vem o argumento dele, ou a dúvida dele, professor. Eu fui casado e separei, tendo depois um filho com a minha ex-amante, hoje minha mulher. Nesse caso, o meu filho ainda é uma herança, é uma bênção de Deus ou não? Por ser um filho fruto de uma traição, será que esse filho perde a bênção, professor, do pai? Será que ele não é uma bênção para o casal? Como é que é? Veja, em primeiro lugar, todo filho é uma bênção de Deus. Obviamente que a forma como veio o seu filho foi através de um pecado, né? Mas isso não significa que o seu filho não tenha a bênção de Deus, né? Vou lhe dar aqui um texto bíblico para você entender um assunto. Deus não pune ninguém pelo pecado de outro. Lógico, o irmão sofreu as consequências do seu erro, né? Agora, o seu filho, ele pode sofrer consequências indiretas
pelas suas decisões. Agora, no aspecto judicial, ou seja, diretamente Deus vai punir o seu filho ou não torná-lo uma herança do Senhor, uma bênção na sua vida porque você adulterou, Deus não vai fazer isso. Então, o que diz aqui, ó? Ezequiel 18. Lógico que esse texto não fala desse caso, mas o princípio dele vai ajudar você a entender, ó. Aqui falando de um outro contexto, mas veja o princípio. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, qual é o princípio? Aqui está falando, obviamente, na época da pena capital, não é? Que se alguém fosse digno disso, quem deveria pagar era o criminoso e não o filho dele, ou vice-versa. Então, o princípio aqui é o seguinte, Deus quer que a justiça do justo fique sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, o seu filho não tem culpa nenhuma. Até porque, né, se ele nasceu, foi sobre a permissão de Deus. Ok? Então, você não precisa ter essa preocupação. Agora, óbvio, consequências do pecado e do erro, elas vêm. Isso não significa que Deus não ame, né? Ele usa das consequências para nos educar, né? As consequências são formas de Deus nos disciplinar, porque Ele é nosso Pai. Como fala o autor de Paulo em Hebreus 12, não é? Qual é o pai que não disciplina um filho, né? Se os nossos pais humanos nos disciplinavam, então Deus também, que é nosso Pai, precisa nos disciplinar. Então, as consequências são a maneira dele disciplinar. Eu não sei que consequências o irmão teve, ou tem, ou se terá mais alguma, isso eu não sei. Agora, eu tenho convicção do perdão de Deus para o irmão. Se o irmão se arrependeu e confessou o seu pecado a Deus, agora você está seguindo a sua vida adiante. E não tenho dúvida alguma de que Deus, no aspecto judicial, espiritual, Ele não vai deixar de considerar o seu filho uma bênção, né? Deus permitiu que ele nascesse, é Deus quem está mantendo ele com vida. Então é óbvio que ele é uma bênção também. Muito bom, professor, muito bom. Tem uma perguntinha aqui, que essa perguntinha é bom para ir lá para o Bom de Bíblia, mas eu sempre falo aqui, ó, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser. Essa aqui chegou pelo nosso Facebook, quem mandou, deixa eu ver o nome aqui. Cadê aqui? Sumiu a pergunta aqui agora, vamos lá. Deixa eu ver... Sumiu porque era para o Bom de Bíblia. Não. Tá aqui, ó, o Edson Fausto, ele diz o seguinte, quem matou Golias foi Davi ou Elanã? Como diz 2 Samuel 21:19. Olha aí, professor. 2 Samuel 21:19 diz o seguinte, houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura de um eixo de tear de tecelão. Então era mais um gigante. Será que era mais um Golias? Como é que é isso? Exatamente. Olha, no início do verso que tu leu, falou assim, ó. Teve uma nova Isso, batalha. Houve mais uma batalha contra os filhos de Gó. Exatamente. E então, é interessante que depois no final eu fui lendo aqui, professor, se o nosso telespectador pode continuar lendo ali, e aí lá no último versinho desse capítulo, esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Isso. Então, veja. Então já está respondido aí. Está respondido. É bom para ir para o Bom de Bíblia, né? É bom para o Bom de Bíblia, veja. E aí, o que mostrou aí? Porque foi bom tu ter lido esse texto. Aí, com essa leitura que o Tito fez, o que o Tito mostrou para nós? Que é importante lermos o restante, fazermos uma análise mais contextual, prestar atenção nas palavras, né? Olha, houve mais uma batalha, ou seja, já está indicando que era um outro Golias, que era uma outra batalha. Tá? Então, faça essa leitura. Eu gosto de uma afirmação de Don Stewart, no seu livro Entendes o que Lês, e do Gordon Fee. Gordon Fee, ele fala assim, ó, nós temos que ler exegeticamente, ou seja, ler interpretativamente, ler de forma a interpretar, entender, analisar a palavra, o que o autor escreveu, para quem escreveu. Então, essa é a leitura certa para nós entendermos a palavra de Deus. Muito bom. Tem mais uma perguntinha que chegou pelo nosso SMS aqui. Quem mandou foi o Lincoln. Obrigado, Lincoln, pela sua participação. E ele gostaria de saber quando começou a existir o batismo por imersão
lá no Antigo Testamento, se houve isso, dá a entender também que no santuário existia um batismo simbólico com o lavar das mãos. Mas a pergunta dele é quando que começou a ser feito o batismo por imersão? E por quem? No Velho Testamento ou no Novo Testamento, professor? Boa pergunta. Veja, o batismo por imersão, ele começa nos tempos do Novo Testamento, tá? O primeiro a ser mencionado como batizando alguém por imersão é João Batista, tá? Nós vemos ali em João 3, 23, que ele batizava em Enom, né, ali na região também de Salim, porque ali havia muitas águas. Então, você vê com ele. Só que essa prática do batismo existia já. Agora, de onde ela se originou? Aí tem um aspecto que o próprio telespectador mencionou. Você falou de rituais de purificação no livro de Levítico, pois é bem provável realmente, né, para boa parte dos eruditos, que o batismo por imersão, que na verdade foi ratificado por Deus, ele por inspiração mostrou para João Batista que essa era a forma de o pecador confessar os seus pecados, demonstrar arrependimento e uma morte para a antiga vida, foi baseado realmente nos rituais de purificação do Antigo Testamento. Então aqui Levítico 8, por exemplo, ó, diz assim, ó, verso 6, ó, quando Arão e seus filhos foram consagrados para o sacerdócio, olha o que aconteceu. Ele fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Isso aqui não ocorreu com todo o povo de Israel. Tá? Não era um batismo por imersão do povo de Israel. Eles expressavam a fé, né, por meio do sacrifício. Agora, você percebe realmente que os rituais de purificação são antigos e que, portanto, é bem provável que o batismo por imersão tenha se originado, né, sob inspiração divina desses rituais aqui do livro de Levíticos. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui. Essa chegou também pelo nosso Facebook, o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, o José Alberto, e ele pergunta o seguinte. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. A minha pergunta é, para ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se batizar, e ser batizado, é preciso crer nos escritos da senhora Ellen White? E aí, professor? Veja, nós não colocamos a crença em Ellen White como prova de discipulado. Ou seja, para você ser um discípulo de Cristo, você não precisa crer nos escritos de Ellen White, tá? Agora, o que nós também entendemos? É incoerente alguém vir para a igreja duvidando e descrendo, não é, no dom profético dado a ela. Então, por que nós preferimos, por exemplo, dar um estudo bíblico, né, e ensinar a pessoa sobre isso? Para ela, porque a Igreja Adventista é muito transparente, é muito ética, tá? Inclusive, e tem que ser na forma de pregar o Evangelho. Então, nós temos algumas crenças distintivas, né? Uma delas é a crença no dom profético de Ellen White. Para você ser um adventista que realmente vai aproveitar, não é, tudo que a Bíblia oferece, tudo que a religião oferece, é importante você estar convicto, né, de que Deus usou Ellen White não como um acréscimo à Bíblia, porque isso seria uma heresia, não como um complemento à Bíblia, porque isso também é uma heresia, mas usou Ellen White como um profeta não canônico, né? Tem profetas canônicos, ou seja, que tem livros no cânon bíblico, e tem profetas não canônicos, como Natã, Gade, Ido, né? Profetas mencionados em 1 Crônicas 29, 29, 2 Crônicas 29, 29. Então nós cremos que Ellen White faz parte deste grupo de profetas não canônicos. E que a função dos escritos dela não é acrescentar nada à Bíblia, mas levar-nos de volta para a palavra de Deus e explicar certas coisas, né, para facilitar o nosso estudo da Bíblia. Não é um substituto. O escrito de Ellen White não é um substituto da exegese, não é um substituto de consultar um bom comentário, mas cremos que os escritos dela são uma espécie de comentário inspirado, né? Então, não é prova de discipulado, você não precisa crer em Ellen White para ser um discípulo de Cristo, né? Seria uma aberração uma coisa dessas. Agora, nós cremos que se você quer fazer parte da Igreja Adventista, que você não tenha nenhuma dúvida sobre o assunto.
porque senão você vai se sentir desconfortável, né? Quando um irmão citar algo de Ellen White, você vai pensar assim, nossa, em vez de citar a Bíblia, estão citando Ellen White. Isso não acontece, a Bíblia é a nossa regra de fé. Mas muitas vezes, os irmãos descobrem pérolas, citações tão bonitas de Ellen White, que estão de acordo com a palavra de Deus, que serve como ali um comentário. Então, para o teu próprio conforto, irmão, e não para o seu desconforto, é importante que você faça um estudo, não é? Leia sobre a vida e a obra dela e tire as suas conclusões pessoais. Então, eu recomendaria que o irmão lesse algum livro de Ellen White, né? Por exemplo, O Caminho a Cristo, ou Desejar Todas as Nações. E lesse também, tem um livro, Profecias, é um livro de Herbert Douglas. Eu acho que são Profecias, eu não vou lembrar agora. Não é Mensageiro do Senhor, não, né? Não, é um outro título. Tem o Mensageiro do Senhor, que é um livro também interessante, mas tem assim, acho que é Profecias Alarmantes, uma coisa assim. Eu tenho esses 2 livros lá, agora não estou lembrado do título. Que é um livro interessante, que mostra que algumas profecias, porque a Ellen White foi uma profeta que levou as pessoas de volta para a Bíblia. Então ela não era de profetizar o futuro. Mas algumas poucas vezes em que ela fala do assunto, você vê que acontece. Então este livro de Herbert Douglas seria muito interessante para você ver. Eu acho que são profecias do fim ou alarmantes. Vamos dar então no próximo programa esse livro aí, tá bom, professor? Infelizmente, o nosso tempo acabou e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para você, Deus te abençoe e lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Você já sabe, as suas dúvidas e seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!